paz do Senhor. Você que está em casa, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma manhã de bênção e de vitória para as nossas vidas. Que seja mais um dia de vitória e que a presença de Deus se faça presente aí na sua casa. Vamos orar nesse momento e que seja abençoado esse momento em que sejamos na presença do Senhor, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Te pedimos, Pai, que não retires de nós o Teu Espírito, que se faça presente em nossas vidas. Senhor, que a Tua presença invada este lar agora, neste momento. Que onde há necessidade de cura, que venha a ser curado. Que onde há necessidade de libertação, que o Senhor seja a libertação. Que seja a restauração, Pai. Que seja aquilo, Senhor, que necessita este lar no dia de hoje. Que necessita as nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, seja, Pai, em nossas necessidades no dia de hoje. Nós já te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua presença se faz presente em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Salmo 51, o 10 e o 11, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lança de fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Palavra poderosa é essa que vem falar aos nossos corações no dia de hoje. E na palavra do Senhor também diz que na presença dEle até a tristeza salta de alegria, amém? Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua impossibilidade no dia de hoje, mas o Deus do impossível se faz presente neste lugar, aí na sua casa, onde quer que você esteja, amém? Vamos adorar ao Senhor. Santo é teu nome, aleluia. Como os anjos te veem, eu também quero te ver face a face. O teu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou indo ao lugar da Tua presença, para o lugar da Tua presença. E eu estou indo para o lugar da Tua presença, para o lugar da Tua presença, em Tua presença, e mergulhar nesse amor. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Em Tua presença, abundância de vida. Em Tua presença, a tristeza salta de alegria. Em Tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a Ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, pra te adorar.
te adorar e mergulhar nesse amor. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, meu Deus, pra te adorar. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Santo é teu nome, Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. E nesse momento nós vamos passar para a palavra com a nossa evangelista Vitória. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nesta manhã, vamos falar um pouquinho dessa palavra, um pouquinho de como o Senhor é bom, de tudo que o Senhor já fez por nós, e ainda o que Ele ainda irá fazer por nós. Já estamos agradecendo nesta manhã, por tudo que já fez e por tudo que ainda irá fazer por nós. Eu gostaria de pedir para os irmãos neste momento, abrir as vossas Bíblias, em Josué, capítulo de número 1, iremos ler somente o verso de número 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Irmãos, nesse capítulo, na verdade, nesse livro, o livro de Josué vai contar sobre a trajetória de Josué, da liderança de Josué. Mas aqui no capítulo 1 a gente vê o chamado. O chamado de Josué, ele iniciou quando o Senhor falou para Moisés que iria recolher Moisés. O Senhor falou para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você veio até aqui, mas neste momento você vai preparar Josué. Josué que vai estar entrando, vai ser o líder que vai estar levando o povo para a terra prometida. Josué, para quem não conhece, para quem não sabe, Josué, ele andava aos passos de Moisés. Josué era como se fosse um aprendiz, porque o Josué, antes de ser um aprendiz, Josué ele já andava com Moisés. Josué ele já estava aprendendo com Moisés. Josué, quando Moisés iria para determinados lugares, quando Moisés às vezes estava decidindo algumas coisas, Josué estava ali do lado dele, aprendendo, ouvindo, vendo como tinha que andar, vendo como tinha que fazer, aprendendo cada vez mais com Moisés. E que experiência é essa? Aprender com Moisés. Imagina essa liderança de Moisés e Josué ali do lado acompanhando, sabendo o que fazer, vendo como Moisés fazia. Então o Senhor
viu em Josué algo diferente. Porque o Senhor antes não tinha falado para Moisés. Moisés não sabia, Josué não sabia, o povo não sabia. Mas o Senhor viu algo diferente em Josué. Josué, quando Moisés falou para ir alguns líderes de algumas tribos, Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida. E eles foram olhar. Os irmãos conhecem essa história. Eles foram olhar, foram saber o que estava acontecendo, como era aquela terra, o que tinha naquela terra, como ia ser aquela terra, o que eles tinham que fazer naquela terra. Então eles foram olhar como que era. Alguns jovens, algumas pessoas chegaram a Moisés falando: Moisés, não vai dar certo. Moisés, aquela terra tem gigante. Moisés, aquela terra não vai frutificar. Moisés, aquela terra não tem como dar alguma coisa. A gente não vai conseguir. Não tem como. Mas a palavra de Caleb e de Josué naquele dia foi: realmente, essa terra vai ser uma terra difícil. Essa terra é uma terra que tem gigante. Essa terra é uma terra que a gente vai ter que batalhar para conseguir. Mas se o Senhor prometeu, se o Senhor falou que é nossa, então vamos conseguir. É uma terra que vai manar leite e mel. É uma terra que vamos ter grandes coisas, porque o Senhor nos prometeu ela. Naquele momento, Josué e Caleb foram diferentes. Não só porque Josué, quero focar na história de Josué. Josué naquele momento viu todas as dificuldades que as pessoas também estavam vendo, que algumas pessoas também estavam vendo. Mas antes mesmo de falar que tinha dificuldade, antes mesmo de ir na onda daquelas pessoas que estavam falando que não ia dar certo, Josué, ele falou: olha, realmente é uma terra difícil, mas é uma terra que o Senhor prometeu. Josué, ele se lembrou que aquele que prometeu, que aquele que falou que ia acontecer, que ia entrar, que aquele povo ia entrar, Josué se lembrou daquele Deus. Se lembrou do Deus que fez a promessa. Nessa manhã, se lembre do Senhor que fez a promessa. O Senhor fez a promessa que vai entrar. O Senhor fez a promessa que aquele povo iria conseguir aquela terra, que aquela terra era boa. Então Josué, naquele momento, foi diferente, assim como Caleb. Josué mostrou ser diferente. E aconteceu, passou muito tempo. Moisés, então, o Senhor falou para Moisés que Moisés não iria entrar na terra prometida, na terra que havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, prepara Josué. Ele que vai liderar o povo para entrar na terra prometida. O Senhor viu algo diferente em Josué. Então Moisés fala com Josué e começa a preparar Josué. Lá atrás, em Deuteronômio, que está passando por essa questão, que até tem o cântico de Moisés, que foi o último cântico de Moisés. Moisés, ele fala com Josué, e Josué já sabe. Mas a palavra do Senhor antes era: tem bom ânimo. E a palavra do Senhor, quando foi falar diretamente com Josué, foi: tem bom ânimo. É difícil. Como você mesmo sabe, vai ser uma terra difícil. Mas se eu prometi, eu vou cumprir. Você vai entrar na terra. E é você que vai liderar. Irmãos, quando a gente tem uma liderança na frente, a gente ajuda, a gente batalha. Mas é de responsabilidade do líder. O líder que está nos conduzindo. Mas quando o Senhor nos coloca em papel de liderança, acaba sendo um pouco diferente, porque a responsabilidade é maior. A responsabilidade de buscar, de fazer conforme o Senhor mandou é muito maior. Então, em toda aquela situação, o Senhor falou para Josué: Josué, aonde você plantar as plantas dos seus pés, eu vou te dar. O Moisés já é morto, Moisés faleceu, o Senhor recolheu Moisés. E aí chegou o momento do Senhor falar diretamente a Moisés. E falar para Moisés: olha, Moisés, vou te recolher, prepara Josué. E aí chegou o momento de o Senhor falar diretamente a Josué. Que é o capítulo 1, capítulo que nós lemos.
E aí neste momento o Senhor fala com Josué e fala diretamente com Josué. Porque Josué agora não tem mais um líder. Josué agora é o líder. Josué agora não tem mais em quem se espelhar. O tempo de Josué se espelhar já passou. O tempo de Josué aprender já passou. Agora é o tempo de Josué colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Colocar em prática aquilo que ele aprendeu com Moisés. Colocar em prática tudo que ele viu. Como fazer, quando fazer, como falar. Quando às vezes se comportar de forma diferente. Já tinha passado esse tempo. Josué agora já estava pronto. E aí o Senhor começou a fazer promessas a Josué. Falando: Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser teu. Josué, tem bom ânimo. Você que vai liderar o povo para passar para Canaã. Você que vai ser o líder. Josué, tem bom ânimo, esforça-te. Ninguém se susterá diante de ti. Aqui a gente vê no verso 5 que o Senhor fala para ele: olha, ninguém vai se levantar diante de você. E se levantar diante de você, eu darei vitória. Todos os dias da sua vida. Então a vida de Josué aqui já estava traçada pelo Senhor. A liderança de Josué aqui já estava traçada pelo Senhor. A liderança de Josué era uma liderança de vitória. Era uma liderança de bênção. Era uma liderança difícil, mas queria no final valer a pena. Então o Senhor falou para Josué todas essas coisas. Mas a promessa ela nunca vem para nós sem renúncias. A promessa nunca chega para nós sem termos que fazer alguma coisa. O Senhor prometeu aqui para Josué, mas o que Josué tinha que fazer? Qual era o papel de Josué? Que ações que o Josué tinha que fazer para que todas essas promessas se cumprissem? Aqui o Senhor fala: tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Antes de o Senhor recolher Moisés deixou um livro do que fazer, como fazer. O Senhor falou para Moisés: Moisés, faz um cântico para o povo não se esquecer, porque quando você não estiver mais aqui, pode ser não, esse povo vai se esquecer. Esse povo, eu vou colocar eles lá, eles vão viver coisas muito boas, irão se esquecer de mim, irão começar a adorar outros deuses. Então, o Senhor direcionou Moisés, falou: Moisés, prepara aqui esse livro com a lei, falando o que tem que fazer, como tem que fazer. E todas as leis descritas por Moisés e passadas de Deus para Moisés estavam naquele livro. Então o Senhor falou para Josué: Josué, tem bom ânimo. Não só bom ânimo para guerrear, não só bom ânimo para passar, mas bom ânimo também para seguir aquele livro, para seguir o que o Moisés deixou. Porque não adianta só a gente chegar no lugar da liderança, chegar no lugar onde o Senhor prometeu que iríamos chegar, e não fazer o que o Senhor direcionou, não fazer ou não querer seguir os passos da pessoa que nos antecedeu. Não adianta a gente querer chegar fazendo do nosso jeito, da nossa forma, achando que o nosso jeito é certo. Não adianta. A gente precisa chegar no lugar onde Deus prometeu, onde Deus nos colocou, fazendo o que Ele nos mandou fazer, fazendo o que Ele nos ensinou, no caso, usando Moisés, da forma que Josué aprendeu com Moisés. Era para Josué seguir os passos de Moisés, assim como ele já havia seguido quando Moisés estava vivo. Mas agora Moisés não estava mais do lado dele. Ele precisava se lembrar e fazer conforme Moisés fez. Aqui eu quero lembrar aos irmãos que Josué não era Moisés. Josué podia ter o jeito dele, a forma dele, o jeito dele de agir, o jeito dele de pensar. Mas aqui o Senhor fala para ele: anda igual Moisés andou, com o seu jeito, com a sua forma, mas anda nos mesmos passos. Vai seguindo da mesma forma que Moisés seguiu.
Não aparta da tua boca o livro desta lei. Irmãos, às vezes a gente entra em determinadas situações, a gente entra em determinadas circunstâncias, que a gente quer agir do nosso jeito e a gente se esquece daquilo que o Senhor já nos ensinou. A gente se esquece daquilo que os nossos líderes nos ensinou. E a gente quer fazer do nosso jeito. Mas o Senhor nesta manhã te diz: faz do meu jeito. Segue os passos do seu antecessor. Porque da mesma forma que eu fui com o seu antecessor, eu vou ser com você também. Hoje, naquela situação, Josué, naquele momento, Josué ele estava encaminhando, ele ia ser o líder, queria entrar na terra prometida. Olha que honra, irmãos. Ser o líder que vai acompanhar o povo, ser o líder que vai direcionar o povo, ser o líder que naquele momento ia viver aquela promessa, a promessa que o Senhor havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó, em que eles ficaram 40 anos no deserto lutando para chegar naquela promessa. Josué foi o líder que viveu aquela promessa. E Josué não se esqueceu. Josué não olhou para trás, não quis fazer diferente. Mas o que eu quero lembrar aos irmãos é que o Senhor falou: tem bom ânimo. O Senhor em nenhum momento falou aqui para Josué: Josué, vai ser fácil, já está na sua mão. O Senhor falou para Josué: tem bom ânimo, Josué. Não te mandei eu? Irmãos, quando o Senhor nos manda, quando o Senhor fala vai, quando o Senhor nos direciona, quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos coloca em determinadas posições, Ele vai na frente. Precisamos entender que não somos nós, não é pela nossa força, não é pela nossa garra, não é pelo nosso jeito, mas é pelo que o Senhor colocou nas nossas mãos e pelo que o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, se o Senhor te chamou, se o Senhor te colocou numa posição, não saia dessa posição. Pode estar difícil, pode ser tempo de seca, pode ser tempo que você não vê coisas boas, que o mundo só te mostra coisas ruins. Mas vai ter um momento de você viver a promessa. Vai ter um momento de você entrar na promessa. Mas para isso, você precisa fazer renúncias. Você precisa entender como fazer e quando fazer. Você não pode se esquecer daquele que foi o seu antecessor. Você não pode se esquecer daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque aqui o Senhor chamou Moisés e falou para Moisés: Moisés, eu vou te dar, mas você precisa seguir a lei. Você precisa seguir os passos de Moisés. O Senhor falou que ia dar. Às vezes a gente quer viver a promessa sem renúncia. Às vezes a gente quer viver a promessa do nosso jeito. Às vezes a gente quer viver a promessa sem passar pelos processos, sem passar por batalhas, sem passar por lutas. Mas não é dessa forma que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com processos. O Senhor trabalha com batalhas. E com batalhas que Ele coloca na nossa frente para glorificarmos o nome dEle. O Senhor aqui falou para Josué: Josué, tem bom ânimo, eu vou ser contigo. Mas tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Tenha cuidado de não te apartar da tua boca o livro desta lei. Tem bom ânimo para seguir a lei. Tem bom ânimo para fazer a vontade do Senhor. Não é falando: eu estou fazendo a vontade de Deus. Já estou no meio da vontade de Deus mesmo, o Senhor já me colocou para fazer. Mas aí você não está fazendo com alegria, você não está fazendo com gozo, você não está fazendo com satisfação. Você não está vindo para a casa do Senhor da forma alegre, buscando. Você não está sendo um líder alegre, feliz. Às vezes você está fazendo a vontade do Senhor, mas na verdade, no fundo, você queria estar fazendo a sua. Mas o Senhor hoje, nessa manhã, fala para você: faz do meu jeito.
Faz do meu jeito que vai ser melhor. É do meu jeito, é na minha hora, é no meu momento. Eu já não prometi, eu já não falei que vou fazer, eu já não disse que vai ser bom, eu já não disse que você vai ganhar batalhas, eu já não disse que eu vou ser contigo, que aonde você colocar os teus pés eu vou abençoar. Então faz do meu jeito. É tão mais fácil quando fazemos da forma que o Senhor nos mandou fazer. Passamos por processos doloridos, sim, mas quando fazemos da forma que o Senhor nos mandou fazer, é muito melhor. Passa um tempo, mas é bom. Te ensina, te faz crescer. Porque às vezes a gente acha que já está maduro o suficiente, já cresceu o suficiente, já pode falar do jeito que quer. Mas não. Josué viveu todo aquele tempo com Moisés, mas ele precisava colocar aquilo em prática. Não adianta viver com um líder e não colocar aquilo em prática. Precisamos colocar o que nós aprendemos com a nossa liderança em prática. Josué tinha promessas, mas precisava fazer algumas renúncias. Precisava ter bom ânimo. O Senhor repete várias vezes aqui para Josué. Josué, tem bom ânimo. Josué, tem bom ânimo. A sensação que eu tenho aqui nesse livro, nesse capítulo, é que nesse momento Josué não estava com bom ânimo. Josué talvez estava triste porque o Senhor havia recolhido Moisés. Josué talvez estava chateado, estava para baixo. Às vezes estava olhando para ele e falando: Senhor, como eu vou ser como Moisés? Como eu vou ser um líder que tenha o respeito desse povo? Como eu vou seguir? Como eu vou ser líder desse povo? Mas o Senhor chamou Josué. E o Senhor que chamou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Aqui Josué, quando ele foi chamado, ele não sabia que pela liderança dele, as muralhas de Jericó iriam cair. Ele não sabia que pelo clamor dele, o sol ia parar. Ele não sabia que pela oração e pelo que ele estava fazendo, ele ia ganhar muitas batalhas. Ele não sabia que quando ele ia passar para Canaã, para a terra prometida, que o Jordão ali ia abrir. Ele não sabia de nada disso. Ele estava entrando por um caminho, sendo líder, com o Senhor dando direção, com o Senhor falando como irá fazer, como o Senhor falando, faz dessa forma. Quando naquela batalha de Jericó, que eles viram aquela muralha gigante, eu fico me colocando talvez no lugar de Josué, olhando aquela muralha gigante, todas aquelas barreiras, porque a primeira coisa que a gente olha é as barreiras, é a muralha, é aquilo que nos impede de chegar aonde o Senhor prometeu que íamos chegar. E eu imagino Josué chegando naquela situação e falando para o Senhor: Senhor, como iremos fazer? Como vamos fazer? Não vendo saídas talvez. Mas aí o Senhor falou para ele como fazer. E Josué seguiu exatamente o que o Senhor falou para ele. Você vai dar voltas na muralha, depois vocês vão tocar, e com o grito do povo, aquela muralha vai cair. Josué já tinha visto o que o Senhor podia fazer. Josué já sabia como o Senhor podia fazer, que o Senhor era grande, que o Senhor era poderoso e que o Senhor poderia fazer muitas coisas. Josué naquele momento poderia ter duvidado, mas Josué seguiu exatamente o que o Senhor falou para ele. Precisamos ter bom ânimo para fazer o que o Senhor falou para fazermos. Quando o Senhor falou para Josué: Josué, coloca instrumento na mão desse povo. Josué poderia ter virado e falar: Senhor, vou fazer porque o Senhor falou para colocar instrumento, mas eu acho melhor colocar uma arma.
eu acho melhor colocar a espada, um escudo, mas estou fazendo porque o Senhor mandou. Não, Josué não fez assim. Josué foi lá, sem pensar, sem questionar, pegou os instrumentos e colocou na mão do povo. O Senhor fez grandes coisas através da liderança de Josué. Porque Josué foi obediente. Porque Josué teve bom ânimo. Porque Josué não apartou da boca dele o livro da lei de Moisés. Porque Josué não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Josué seguiu os passos que Moisés tinha seguido. Josué foi um líder que viveu a promessa. Quando seguimos a vontade do Senhor, quando buscamos viver o que o Senhor falou para fazermos, às vezes da forma que o Senhor mandou fazermos, vemos coisas extraordinárias. Porque o que o Senhor preparou para nós é muito maior do que pensamos. Se fosse simplesmente só uma batalha, se fosse simplesmente um murinho baixinho, hoje não poderíamos falar que foram grandes muralhas e que a muralha caiu ao chão através do grito e do instrumento do povo. E não foi também só por isso, foi pela obediência de Josué. Porque Josué seguiu o que o Senhor falou. Josué venceu aqui grandes batalhas. Josué clamou ao Senhor e o sol parou. Imagina aquela situação, irmão. Que o povo está lutando, está na guerra. Passa horas, passa horas, passa horas, passa horas. E o sol está lá. Mas já era para ter escurecido. Mas o sol está lá. Já era para estar noite. Mas o sol está lá. Porque quando clamamos ao Senhor e estamos sendo direcionados por Ele, estamos seguindo os passos que Ele nos mandou seguir, é diferente. Vivemos coisas extraordinárias, vivemos experiências extraordinárias. Que o Senhor hoje toque no seu coração, o Senhor hoje te relembre as promessas e que você queira viver renúncias, que você queira viver aos passos que o Senhor te mandou seguir. Porque você vai viver grandes coisas, você vai viver coisas extraordinárias, mas precisa ter fé, precisa se lembrar do que o Senhor já fez por ti, do que o Senhor ainda, às vezes já prometeu, mas já passou tempo e você não vê acontecer. Mas quando você vive na direção do Senhor, quando você busca a palavra do Senhor, quando você ora, quando você jejua, quando você se prepara, quando você segue, quando você tem bom ânimo de fazer aquilo que o Senhor colocou na sua mão, é diferente. Quando você tem bom ânimo para fazer o que o Senhor te mandou fazer, é diferente. Não faça às vezes achando ruim, não faça às vezes achando que não vai acontecer, porque se o Senhor prometeu, vai acontecer, o Senhor vai fazer grandes coisas, mas você precisa ter bom ânimo. Para de se entristecer com coisas pequenas. Ah, Vitória, mas não é pequena, não. Vitória, me machucou. Machuca. Dói mesmo. Mas se o Senhor prometeu, essa dor vai valer a pena. Se o Senhor prometeu, esse machucado vai valer a pena. Porque você vai se lembrar que através dessa dor, que através desse machucado, que através às vezes dessa experiência que para você está sendo tão dolorida hoje, lá na frente, quando você viver a promessa, você vai dar glórias a Deus porque passou por essa experiência, porque passou por essa situação, porque passou por essa dor, porque passou por essa aflição, porque às vezes você precisou dobrar os seus joelhos de madrugada e clamar ao nome do Senhor. Você vai agradecer pela experiência, porque às vezes se você estivesse chorando ainda, se você estivesse às vezes murmurando, se você estivesse às vezes sem entender, reclamando, falando para o Senhor o porquê, a gente aprendeu com o nosso pastor presidente no culto de quarta-feira, que não somos mais crianças, passamos dessa fase de crianças, de perguntar o porquê. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Criança que tem essa fase, aprendemos isso com o nosso pastor na quarta-feira.
O nosso pastor falou sobre isso, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, com experiência com o Senhor. Precisamos viver momentos de experiência com o Senhor para chegarmos à promessa. Vemos aqui vários líderes: Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Eles tiveram que viver experiências que muitas vezes eram doloridas. Abraão não podia ter filho. Abraão teve que renunciar à casa dele, à família dele, largar tudo lá e ir sem saber para onde. Mas o Senhor havia prometido. A gente precisa parar de olhar para as nossas dificuldades hoje. Precisamos entender que a dificuldade hoje, que a aflição hoje, que o choro hoje, amanhã já passou. E se não passou, vai passar. Creia nisso. Creia que o Senhor que te prometeu, Ele é fiel. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Às vezes você está imaginando que vai ser de um jeito, que vai ser por um caminho, que vai ser de uma determinada forma. Mas não é. O Senhor é cheio de surpresas. O Senhor nos surpreende diariamente. Então creia que essa aflição, que esse medo, que esse choro, que essa angústia vai te levar para a promessa. Que a sua liderança hoje, não digo só liderança aqui dentro desse templo, mas digo liderança dentro de casa. Às vezes no serviço. Seu serviço pode ser próspero. Vai ser próspero em nome de Jesus. Mas siga os passos que o Senhor falou para seguir. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Siga os passos. Vai por onde o Senhor mandou ir. Vai glorificando, vai cantando. Na sua casa está difícil. Às vezes está passando por alguma aflição. Seja um líder. Seja uma mãe, um pai. Que segue o direcionamento de Deus. Buscando sempre a direção do Senhor. Como fazer, quando fazer. Tenha intimidade com o Senhor para entender e para ter bom ânimo no meio das aflições, no meio das guerras, no meio das lutas, porque a vitória vem. A vitória vem, é essa certeza que eu te digo hoje. A vitória vai chegar, mas precisa seguir os passos certos. Precisa seguir o direcionamento certo. Não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem que ter renúncia. Mas quando chegar lá na promessa, quando viver a promessa, queremos hoje viver coisas grandes sem ter experiência. Queremos hoje viver algo extraordinário sem buscar a presença do Senhor. Queremos hoje viver algo novo sem saber como fazer quando viver algo novo. Que possamos estar firmes e fortes, constantes na presença do Senhor, buscando sempre mais, porque o Senhor fará grandes coisas através de você, através de mim, através da minha casa, através da sua casa. O Senhor fez promessas e Ele vai cumprir cada uma delas. Creia nisso. Vamos orar para encerrar este culto. E fica meditando nessa palavra. Converse com o Senhor. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque Ele ainda vai te falar muito mais. Ainda vai te passar muito mais experiências. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor falou com a tua igreja, com essa palavra que o Senhor falou através da minha boca, para os teus filhos que estão em casa, para os teus filhos que estão aqui. Senhor, que o Senhor neste momento venha, Senhor, abrir os corações, venha consolar os corações. Senhor, venha tirar a tristeza, venha tirar a angústia, venha tirar, Senhor, às vezes o medo. Senhor, que o Senhor neste momento
momento, venha dar bom ânimo para a tua igreja, venha dar bom ânimo para a tua casa. Senhor, venha dar bom ânimo para famílias que muitas vezes estão entristecidas, que muitas vezes estão machucadas, que muitas vezes não sabem como fazer, quando fazer, mas que neste momento o Senhor dê direção, que neste momento o Senhor relembre as promessas, que neste momento o Senhor faça grandes coisas através desse povo que te busca, que te clama, Senhor, e que está diante de ti, buscando sempre mais da tua presença. Senhor, leve para este povo com mais experiência, este povo, Senhor, que se lança diante de ti, que sabe que o melhor lugar é aos teus pés. Senhor, eu clamo a ti, Pai, para que o Senhor entre com providência nos lares, Senhor, que muitas vezes estão passando por algum tipo de necessidade. Senhor, pelos teus filhos que têm empresas, Senhor, pelos teus filhos que às vezes estão desempregados e que não vê como pagar, como fazer, Senhor, mas que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer grandes coisas através dos teus filhos, que aonde os teus filhos colocar a planta dos pés, o Senhor venha abençoar, que aonde os teus filhos colocarem a mão, o Senhor venha prosperar. Senhor, que a casa seja próspera, que o serviço seja próspero, que a família seja próspera, que dentro da casa deles venham sentir a tua presença nesta manhã. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, porque eu sei que o Senhor é bom e que todas as promessas que o Senhor nos fez vão se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pai, eu creio que nesta manhã grandes coisas o Senhor irá fazer, porque eu creio que durante o dia de hoje pessoas irão viver algo extraordinário, pessoas irão viver experiências novas. Senhor, venha preparar, venha capacitar a cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai, nesta manhã. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, que você continue na presença do Senhor e que grandes coisas o Senhor faça no seu dia. Amém? Glória a Deus.